Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estava pintando uma parte da minha casa lá e eu estava igual o Daniel San do Karate Kid, pintando e meditando, não tem? Então, e é gostoso ter esses tempos de meditação na palavra do Senhor, sim, porque Deus tem liberdade de agir, né? Principalmente quando você está sozinho, num lugar todo reservado, e ali, sem muito barulho, sem muita coisa para roubar a atenção, isso abre, parece que um canal muito maior para que Deus fale com você. E como é gostoso meditar na palavra do Senhor, porque Deus vai tratando, vai curando, vai sarando as feridas, vai mostrando novas realidades, e algo que o Senhor já tem tratado comigo já há alguns dias a respeito de sinceridade, da nossa sinceridade com Deus. E tem um texto em Salmos, eu peço até aos irmãos que abram, Salmos capítulo 13. Livro de Salmos, capítulo 13. E quando eu li esse capítulo, que ele é um texto relativamente pequeno, o Senhor me chamou a atenção para a sinceridade de Davi aqui, quando escreveu esse salmo. Dessa sinceridade de rasgar o coração, e quando as coisas não estão bem, realmente, Senhor, não está nada bom. Eu não tô bem. Muitas vezes nós falhamos nisso. Nessa nossa sinceridade. Em rasgar o coração, rasgar o verbo com Deus mesmo. Falar aquilo que está lá, está doendo, aquilo que está machucando. Muitas vezes nós não fazemos. Alguns por medo de estar atropelando a linha da hierarquia, né? De falar aquilo que está sentindo e achar que Deus está ficando bravo com você e comigo, porque nós estamos falando coisas que não se fala para qualquer um. Mas Deus, acima de tudo, Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer que você e eu sejamos sinceros perante Ele. Porque aí sim, Ele vai ter o canal aberto para tratar. Porque se não está nada bom, e você está, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço por isso e por aquilo, e aí parece que falta algo na oração. Não para quem está de fora, mas para você sente que algo faltou. Se eu podia ter falado isso, podia ter colocado mais coisa, podia ter falado da minha tristeza, da minha dor, da minha angústia, mas não falei. Mas Deus quer a sua sinceridade. E o tema da nossa mensagem hoje é sinceridade. E vamos ler o texto. Salmos capítulo 13. O título, pelo menos na minha Bíblia, é Oração de Fé. Assim diz a palavra, hein? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Amém?
E quando a gente lê esse texto com mais entonação, colocando um pouco mais de força na voz, tentando representar aquilo que Davi estava sentindo quando escreveu, é algo maravilhoso, é algo que me chamou muita atenção esse texto. Em vários outros textos, Davi usava essa liberdade, essa sinceridade com Deus e rasgava o verbo, no mesmo sentido aqui. Até quando o Senhor vai ocultar o rosto de mim? Até quando os meus inimigos vão se levantar contra mim e o Senhor não vai fazer nada? Alguma coisa assim Davi dizia. E é muito válido lembrar que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Teve os seus deslizes, teve. Mas até nisso, até nos deslizes de Davi, a gente via como ele era sincero com Deus, como ele rasgava o coração quando reconhecia que Deus, quando reconhecia que ele tinha feito algo errado perante Deus, ele se desmanchava. Ele era os extremos. Ele era inteiro com Deus. Quando errava, errava feio, mas quando se arrependia, ele se arrependia de coração. Muitas vezes falta isso na gente. Nós somos aquele meio termo, assim, né? Estou bem, estou mais ou menos. Não sabe se o copo está meio cheio, se o copo está meio vazio. Aí fica naquele... Com Deus nós temos que ser inteiros, ser sinceros. 3 coisas me chamaram a atenção nesse texto. Deixa eu pegar meu papelinho aqui. Primeiro, está relacionado ao versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Mostra que Davi, que não é diferente de nenhum de nós, tinha uma luta interna. Em muitos textos ele fala: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Então Davi conversava com ele mesmo ali. Parece uma loucura, né? Ver alguém conversando sozinho, você tá aí, endoidou. Mas muitas vezes nós precisamos ter esse tempo de reflexão, assim, de conversar consigo mesmo e analisar aquilo que tem acontecido nas nossas vidas. E Davi aqui fala assim: até quando eu vou relutar dentro da minha alma? Até quando eu vou ficar nessa loucura aqui, nessa tristeza no meu coração? Davi tinha uma luta interna muito grande. E uma luta externa talvez muito maior. Que Davi, ele foi um homem de guerra, um homem que conquistou coisas para o reino de Deus. Conquistou coisas para o reino, para o povo dele, para o reino, para o povo de Deus. Davi batalhava muito. Tinha muitas batalhas sangrentas. Mas ele tinha muitas batalhas internas também. E muitas vezes nós temos essas batalhas. Não sabemos o que queremos, nós não sabemos para onde vamos, o que vamos fazer, e aquilo dá um turbilhão na nossa cabeça. O que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Nós precisamos ser sinceros com Deus. E quando isso acontecer, rasgar o coração: Senhor, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu preciso fazer. Mas no final nós vamos ver a solução que Davi, mas no final não, no próximo ponto, a solução que Davi tinha para poder sair dessa luta na mente, dessa batalha na mente. E muitas vezes o inimigo, ele tem lançado várias coisas na nossa mente, várias situações, para que a gente se perca e comece a enlouquecer com essas setas do inimigo, falando que você é isso, ou você não é isso, você não é capaz, você nunca vai ser algo, nunca vai ser alguém. O inimigo, ele vai lançando, e quando ele acha uma brecha nessa nossa muralha, ele faz uma festa, literalmente. Ele faz uma desgraça. Porque a nossa mente, é engraçado como a nossa mente é rápida, né?
Esses dias atrás, eu não lembro, não sei se a Sueli vai lembrar disso. Eu nem me lembro também muito bem da história toda, mas eu lembro que, em uma fração de segundos assim, a minha mente foi, na nossa conversa, numa pausa da nossa conversa, a minha mente foi em 3, 4 lugares diferentes, pensando em situações diferentes. Aí eu voltei e eu lembro que eu comentei isso com ela. Eu falei assim, olha como é que é interessante, né, a nossa mente. A gente, num segundo, a gente passa por vários lugares, pensa em várias coisas, e se a gente não cuidar, a nossa mente ela vai para um lugar que Satanás quer. A gente começa a pensar coisas que não tem nada a ver. Começa a pensar coisas que não é aquilo que Deus quer que a gente pense. Começa a pensar que a gente não vai conseguir, nós não somos capazes de fazer muitas coisas, que nós não vamos alcançar aquilo que nós sonhamos. E gera uma batalha na nossa mente violenta. O segundo ponto é essa busca de solução que Davi tinha. No versículo 3, a segunda parte diz: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ou seja, Davi ali queria a solução dos problemas dele, aquelas soluções que viessem do Senhor. Senhor, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos, para que eu não venha perecer, para que eu não venha morrer. Quantas vezes nós buscamos soluções em tudo quanto é parte, em tudo quanto é coisa, com várias pessoas, mas não buscamos a solução naquele que pode nos dar a solução verdadeira. Seja lá o problema que for, problema financeiro, de saúde, de casamento. Geralmente quando é problema financeiro, no banco. Quando é problema de saúde, no médico. Quando é problema no casamento, vamos procurar um terapeuta de familiar, procurar um psicólogo, um psiquiatra, para a gente poder fazer uma terapia de casal, para que a gente possa voltar, as engrenagens voltem a rolar livremente. E a gente sempre vai procurando os problemas assim, as soluções dos nossos problemas. A primeira coisa, isso não é só em em outros. Todos nós, geralmente quando estamos com um problema de saúde, preciso do médico, preciso tomar um remédio, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ir lá no Tiago, na farmácia. Poucas as pessoas que eu já vi falando que depois de orar, depois de buscar em Deus, foi procurar um médico, foi procurar um... Não que você não deva procurar um médico, procurar os remédios, porque Deus usa essas ferramentas com certeza. Mas a gente sempre busca primeiro, né? O médico, primeiro o remédio. E aí quando está começando a ficar difícil, aí agora vamos orar. Pastor, ora por mim que a situação está feia. Então geralmente é assim que se faz. Mas o correto, se a gente pudesse, ou melhor, poder a gente pode, né? É uma opção que a gente tem. Se nós conseguirmos colocar isso em prática, em buscar as nossas soluções em Deus, Senhor, ilumina. Uma vez eu falei aqui, e acho interessante repetir, mesmo que a solução seja óbvia, busque em Deus a solução para os seus problemas. Mesmo que a solução seja assim, é fazer isso, é como 2 e 2 é 4, é pronto, resolveu. Busque em Deus. Porque pode ser que Deus quer te dar um novo caminho para isso, para essa sua solução, para que nós possamos aprender mais coisas, possamos ser usados em outras áreas. E o terceiro ponto, é talvez uma das partes mais difíceis, que é o que cabe a nós nessa parte, é fazer a nossa parte. No versículo 5, Davi diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ou seja,
Na minha parte, Senhor, eu confio na tua graça. E o meu coração se alegra no Senhor, se alegra na sua salvação. Como é difícil confiar em Deus quando o furacão está passando. Como é difícil. Porque nós queremos fazer algo, nós queremos ajudar em alguma situação. Nós sempre queremos fazer, dar aquela ajudinha. Sara, mulher de Abraão, quis dar uma ajudinha para a profecia, para a promessa de Deus. Assim, já que eu não posso ter filha, toma minha serva e vai ter um filho com ele, para que se cumpra a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus era para Sara. Por causa dessa ajudinha que nasceu Ismael, nós temos povos brigando até hoje, batalhando até hoje. As descendências de Ismael e de Isaac, elas são inimigas até hoje. Quando nós interferimos, quando nós botamos o nosso dedinho abençoado naquilo que Deus quer fazer, nós geralmente estragamos a obra dele. Porque a obra de Deus é perfeita e nós não somos perfeitos. Nós olhamos, enxergamos as coisas com esses olhos que a terra há de comer. E Deus tem uma visão toda diferente para as nossas vidas. Quando nós olhamos para uma situação, nós enxergamos aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas Deus tem algo maior. Quando Ló foi escolher a terra dele, eu já citei isso aqui várias vezes. Quando Ló foi escolher a terra dele para se separar de Abraão, eu quero aquela campina ali, ó, que está com mato bem verdinho, na beira do rio. É aquela campina ali que eu quero. Abraão, então vaza, junta a sua turma e racha fora. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Para que a gente não brigue. E no final da história, Abraão acabou escolhendo a terra de Canaã. Que era a terra, no final, depois da história toda, era a terra prometida de Deus. Uma terra para o qual o povo de Deus ali não deveria ter saído nunca. Então, quando nós escolhemos as soluções, quando nós fazemos as coisas pelos nossos olhos, nós fugimos da vontade de Deus, nós atrapalhamos os planos de Deus, nós estragamos os planos de Deus. Por isso, Davi ele dizia: no que cabe a mim, na minha parte eu faço, que é confiar na sua graça, Senhor. Confiar que o Senhor vai fazer a tua obra perfeitamente. E me alegro por ser salvo no Senhor. Os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, se resumem a isso, a se alegrar no Senhor e a se alegrar na salvação, a ter a certeza de salvação. Se a gente resumir toda a obra de Cristo, todos os ensinamentos dele, nós vamos ver que esses dois aqui, de confiar em Deus e se alegrar na salvação, elas estão no centro da vontade de Deus. O que o Deus mais quer na vida dele é que eu e você confiemos verdadeiramente no Senhor. E nos alegremos com aquilo que Ele tem nos dado. Nos alegremos com a obra dele. Nos alegremos com a salvação que Ele nos dá. Com o sacrifício de Cristo lá na cruz. Para a gente encerrar, no início do texto, diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas ainda se esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Davi sabia disso. Quando ele dizia aqui, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, Davi não era isso que Davi queria dizer, de que, Senhor, o Senhor esqueceu, lembra de mim aqui, estou aqui. Assim, quando a palavra diz que o Senhor se lembrou de Noé, após todo o tempo do dilúvio, não quer dizer que Deus tinha se esquecido, porque a palavra diz que Ele não se esquece de nós. Muitas vezes nós nos sentimos esquecidos, porque muitas vezes Deus nos permite passar por desertos, e muitas outras vezes, talvez até mais do que as que Deus permite, é aqueles desertos que nós nos colocamos. Aquelas frias que nós nos metemos por fazer algumas coisas erradas, por desobedecer. A palavra diz, e o Tiago comentou aqui, no nosso louvor nós falamos, quem pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, Ele está sobre mim, sobre você, completamente. Nem quando nós estamos longe de Deus, nós estamos separados do amor de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, distantes da vontade de Deus, o amor dele está completamente sobre nós. Muitas vezes, assim como Davi aqui sentiu abandonado, a cabeça num turbilhão de pensamentos, batalhas e mais batalhas, muitas vezes nós estamos nos encontrando assim. A nossa cabeça a mil. Vem para a igreja, não consegue prestar atenção no primeiro louvor, quem dirá no último. Sempre pensando, aquilo que eu tenho que fazer amanhã, aquilo que eu tenho que fazer amanhã, aquilo que eu fiz hoje, aquilo que eu fiz ontem, as prestações que eu tenho que pagar amanhã, as prestações que eu tenho que pagar o mês que vem, o médico, o exame que eu tenho que fazer semana que vem, aquilo que fulano falou para mim hoje, aquilo que eu devia ter falado para fulano quando me respondeu, e a cabeça tumultuada. A gente ora, a gente fala, mas parece que a oração não passa do teto. E a gente se sente sozinho. Mas algo que Deus quer falar para você e para mim hoje. Deus não se esquece de você. Em momento nenhum. Deus conhece tudo aquilo que você tem passado. Deus conhece o seu coração muito melhor do que você mesmo. A palavra diz que mesmo antes de você falar, Ele já sabe aquilo que você vai dizer. E o texto que nós lemos em Isaías diz que Ele não se esquece de nenhum de nós. Por mais que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, Ele não se esquece daquilo que você precisa, daquilo que você sonha. E quando você for sincero, quando nós formos sinceros e rasgar o nosso coração diante de Deus, coisas vão mudar nas nossas vidas. Amém? A partir do momento em que você e eu rasgar o nosso coração de verdade, com os joelhos no chão e falando, Senhor, assim não dá para mim. Elias teve um momento em que chegou debaixo de uma árvore e disse, Senhor, basta, para mim não dá mais. E através daquilo Deus fez uma obra, fez com que Elias se alimentasse, se revigorasse, para que pudesse enfrentar as verdadeiras batalhas que ele iria enfrentar. Que Elias ali estava no início da caminhada dele. Nós comentamos outro dia no irmão mais velho,
um texto que está em Êxodo, Deus falando ao povo que Ele iria entregar toda a terra para o povo, mas Ele ia entregar aos poucos. Ele ia fazer essa entrega, Ele ia eliminando os povos que viviam naquelas terras e entregando ao povo dele aos poucos, para que desse tempo do povo se fortalecer, criar maturidade, criar experiência para povoar toda a terra. E ali a gente comentava como Deus faz isso conosco. As promessas dele, muitas vezes nós queremos agora. Tem promessa de bênção financeira? Amanhã. As minhas duplicatas vencem amanhã. Eu preciso da promessa amanhã. A palavra diz que Cristo levou sobre ele, sobre as pisaduras de Cristo, nós somos sarados. Então eu não aceito enfermidade, hoje eu quero ser sarado. Mas Deus tem um propósito em tudo. Talvez o seu aperto financeiro, o seu problema de saúde, ou seja lá qual for o seu problema, é porque Deus está querendo te aperfeiçoar naquilo que você está passando. Deus está querendo te dar maturidade para algo muito maior que vem pela frente, para algo muito mais maravilhoso que vem pela frente. E eu comentava que no meu trabalho, o final do ano passado e o início desse ano foram períodos horríveis para mim no trabalho. Eu chegava em casa, parece que eu tinha trabalhado junto com a Ademir de pedreiro, de tão cansado que estava. A mente pesada, o corpo estava estafado já. Porque a pressão era muito grande, as coisas que estavam acontecendo eram muito diferentes daquilo que eu vivia. Eu tinha que aprender a lidar com aquilo. E eu comentava lá que hoje eu passo por situações muito mais cabeludas, muito mais difíceis, e passo tranquilo. Porque se eu não tivesse passado aqueles problemas lá, que nem eram tão problemas assim, hoje eu consigo enxergar isso. Hoje eu não teria sabedoria, não teria condições mentais de viver isso. Então Deus quer nos preparar. Mas Ele quer primeiro que você e eu sejamos sinceros com Ele. Deus quer que você tenha realmente a alegria de salvação. Que você confie nele. Confiar verdadeiramente. É olhar para a situação e falar assim, não tem jeito. E no final, deu jeito. Passou. Deus resolveu. Então eu creio que em resumo, aquilo que Deus está querendo dizer para nós hoje, é que Ele não se esquece de você e de mim, meu amado. Ele sabe tudo aquilo que você tem passado. Com certeza Ele conhece o seu coração, conhece a sua vida, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você está passando hoje. Mas o melhor de tudo, e o que nos alegra, é que Ele sabe tudo aquilo que nós vamos passar. E quando Ele sabe aquilo que nós vamos passar, é sinal de que o dedo dEle, a mão dEle está ali. E vai fazer uma obra perfeita na sua vida. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. A palavra diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não sou eu que estou falando disso. Porque eu, como ser humano, vou esquecer de cada um. Vou falhar em algum momento. Mas Deus não esquece de você, meu amado. Deus conhece o seu coração de uma forma tão perfeita. Tanto o seu coração carnal, quanto o seu coração, a sua alma, o seu espírito.
Que Ele sabe quantas batidas o seu coração está dando. Ele sabe aquilo que você sonha. Aquilo que tem machucado o seu coração. E Ele não se esquece. Eu quero que você ore junto comigo, pedindo sinceridade a Deus. Não que Ele seja sincero com você, porque Ele nunca foi outra coisa a não ser sincero. Mas para que você seja sincero com Deus. Para que você, quando fale ali, Senhor, eu entrego minha vida, Pai. Que você entregue verdadeiramente. Que você entregue a sua vida com sinceridade. Para que quando você ore a Ele pedindo alguma coisa, seja tudo aquilo que está no seu coração. Para que quando você agradeça a Ele, seja verdadeiramente um agradecimento, aquele que sai do fundo do seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos a Ti, Pai. Pai, acima de tudo, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer pela salvação que o Senhor tem nos dado, Pai. Pelo sangue de Cristo derramado por cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, pela obra redentora que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Pai, nos dá sabedoria, Pai, para saber esperar em Ti verdadeiramente, Pai. Para confiar verdadeiramente no Senhor, Pai. Nós dependemos disso, Senhor. Nós dependemos de confiar em Ti. Se nós quisermos, Senhor, ter uma vida abençoada, uma vida que cresce, uma vida que progride, Senhor, nós dependemos de confiar em Ti, porque por nós mesmos, Senhor, nós sabemos que nós não vamos fazer nada de bom, Pai. Nós não vamos fazer nada que preste, Pai. Pai, em nome de Jesus, ilumina os nossos olhos, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento da Tua palavra, Pai, para que possamos buscar as saídas dos nossos problemas no Senhor, Pai. Buscar as soluções, Senhor, daquilo que tem nos afligido no Senhor, Pai. Para que nós possamos, naquilo que nos cabe, confiar na Tua graça, Senhor. Confiar que o Senhor vai fazer o Teu melhor, Senhor, em todo o tempo. E nos alegrar com a Sua salvação, Pai. Pai, em nome de Jesus. Que todos nós aqui, ao sairmos daqui, saímos dessas portas, da porta para fora, Senhor, nós tenhamos bem claro na nossa mente, no nosso coração, Senhor, que em nenhum momento o Senhor se esquece de nós, Pai. Em nenhum momento o Senhor se esquece de nós, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, é que nós Te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Lembre-se, vou repetir. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece daquilo que você tem passado, daquilo que você precisa. Não se esquece da sua vida. Amém? Amém. Vamos louvar então?